Boa tarde. Mais de 1.300 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil só no ano passado, de acordo com o Fórum Nacional de Segurança Pública. De olho nessa realidade, foi inaugurado no Distrito Federal o Núcleo de Atendimento a Famílias e aos Autores de Violência Doméstica. E qualquer pessoa pode buscar atendimento e acompanhamento de forma espontânea. A iniciativa da Justiça, em parceria com o Ministério Público, é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Restos mortais encontrados no Amazonas chegam hoje a Brasília para exame de DNA. A suspeita é que sejam de Dom Philips e Bruno Araújo. A Justiça determinou a prisão temporária de 30 dias de Ozenei da Costa de Oliveira, de 41 anos. Superior Tribunal de Justiça entende que atentado contra os pais cometido por menor de idade é causa de exclusão da herança. E ainda, Superior Tribunal de Justiça decide que é inválida a citação em endereço antigo da empresa se a mudança de local for registrada na junta comercial. Restos mortais que podem ser do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Philips, desaparecidos desde o início do mês em Atalaia do Norte, Amazonas, chegam a Brasília nesta quinta-feira. A perícia deve começar a ser feita amanhã e o resultado deve sair na próxima semana. Antes mesmo do resultado do teste de DNA, já foram identificados 2 suspeitos no desaparecimento de Bruno Araújo e Dom Philips. A Justiça determinou a prisão temporária de 30 dias de Ozenei da Costa de Oliveira, de 41 anos. Ele é irmão de Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, que já estava preso no município de Atalaia do Norte e, de acordo com a Polícia Federal, teria confessado os assassinatos e indicado os locais onde estariam os corpos. Em entrevista coletiva, o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes, afirmou que Bruno e Dom foram mortos no mesmo dia, possivelmente com arma de fogo. Os corpos foram esquartejados e queimados. O local onde foram encontrados os restos mortais é de difícil acesso. Os corpos teriam sido enterrados cerca de 3 quilômetros de distância de onde estavam os objetos pessoais das vítimas. Nessa quarta-feira, representantes de entidades da sociedade civil fizeram um ato vigília em frente à FUNAI em Brasília para cobrar das autoridades ações efetivas para esclarecer o desaparecimento do jornalista britânico Dom Philips e do indigenista Bruno Araújo. Os 2 investigavam a invasão de terras por garimpeiros no Vale do Javari, no Amazonas. Atentado contra os pais cometido por menor de idade também é considerado causa de exclusão da herança. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, os ministros rejeitaram recurso especial de um homem que matou os pais quando tinha 17 anos de idade, confirmando que esta conduta está abrangida pela regra do Código Civil, que exclui da sucessão quem atenta contra a vida do autor da herança. O Tribunal de Segunda Instância havia declarado a indignidade do recorrente e o excluiu da herança deixada pelos pais a pedido de seus irmãos, ainda que tecnicamente não se tratasse de homicídio doloso como prevê a lei, mas de ato infracional análogo, porque foi cometido na adolescência. Devido a essa diferença técnica, o recorrente alegou ao STJ que o ato praticado não se enquadraria nas hipóteses de exclusão da sucessão, que estariam taxativamente elencadas na lei e deveriam ser interpretadas estritamente, por serem regras restritivas de direito. A relatora, ministra Nancy Andrighi, pontuou que, de acordo com a doutrina majoritária, o rol do Código Civil é taxativo, mas a magistrada ressaltou que isso não determina que ele seja interpretado de forma literal. A ministra explicou ainda que a exclusão de herdeiro que atenta contra a vida dos pais é uma cláusula geral fundamentada em razões éticas e morais e apontou que a norma deve ser entendida no sentido de que não terá direito à herança quem atentar propositalmente contra a vida de seus pais, ainda que a conduta não se consume independentemente do motivo. Ao negar o recurso, o colegiado entendeu que a interpretação do Código Legal deve ir além da literalidade e considerar os valores éticos que ele protege.
A condenação de plano de saúde para custear tratamento continuado impõe pagamento de honorários de sucumbência, que deve ser calculado pelo valor da causa. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado decidiu que a condenação de plano de saúde para custear tratamento continuado impõe pagamento de honorários de sucumbência, que deve ser calculado pelo valor da causa. Com esse entendimento, a terceira turma negou o provimento a um recurso que pedia a fixação dos honorários de sucumbência com base no proveito econômico aferível. Este advogado explica como funciona o pagamento desses encargos. A advocacia é exercida em caráter privado. Portanto, a remuneração obtida pela advogada e pelo advogado, ela deriva tanto do contrato com seu cliente, quanto de uma verba, ou seja, de um valor que a nossa legislação denominou de honorário sucumbencial. O que é o honorário sucumbencial? É um percentual do valor da causa que a parte que perder deverá pagar esse percentual ao advogado da parte que ganhar. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi ressaltou que nem sempre o proveito econômico obtido com o tratamento de saúde é mensurável no momento da fixação dos honorários. E nesses casos, segundo a ministra, a base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela segunda seção, deve ser o valor da causa. O caso analisado envolve uma ação movida contra uma operadora de saúde para o fornecimento de home care a uma criança. Foi pedido também a condenação da operadora por danos morais em razão da negativa da cobertura. As instâncias ordinárias condenaram a empresa a custear o tratamento domiciliar, mas negaram o pedido de indenização. Em relação ao dano moral, Nancy Andrighi afirmou que os fatos reconhecidos pelo acórdão recorrido não podem ser alterados por força da súmula 7 do STJ. Ela lembrou que o Tribunal Estadual entendeu que a negativa de cobertura não ultrapassou o mero dissabor cotidiano e não violou os direitos de personalidade da autora, tratando-se apenas de mero transtorno involuntário que não obteve o limiar necessário que justifique a condenação. 16 de junho, feriado de Corpus Christi, e o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, para comprovar a falta de expediente forense no dia de Corpus Christi, não basta apresentar o calendário disponibilizado no site do tribunal local. O caso analisado foi uma contestação a uma decisão monocrática da presidência do STJ, que considerou fora do prazo um agravo contra acórdão proferido pelo tribunal local. A parte autora foi intimada do acórdão no dia 28 de maio de 2020 e o recurso para o STJ foi interposto em 22 de junho de 2020, quando superado em 2 dias úteis o prazo de 15 dias úteis previsto no Código de Processo Civil de 2015. O recorrente alegou que o recurso especial estaria dentro do prazo, pois não deveriam ser incluídos na contagem do prazo recursal os dias 11 e 12 de junho, correspondentes ao feriado de Corpus Christi e à emenda. O relator, ministro Marco Buzzi, lembrou jurisprudência da Corte no sentido de que calendários como o hora tratado não permitem a aferição adequada da tempestividade recursal, sendo necessária, para tanto, a juntada de cópia do ato normativo que determina a inexistência de expediente forense em razão da existência de feriado local. Com isso, a quarta turma, de forma unânime, negou o provimento ao agravo interno no recurso especial. No próximo bloco, você vai conhecer a Unidade de Combate à Violência Doméstica no Distrito Federal. Os detalhes, daqui a pouquinho, voltamos já. Que alegria poder participar da comemoração do aniversário de 20 anos desse canal tão importante para a sociedade, responsável por levar informações jurídicas de forma clara, esclarecedora, didática, com pouquíssimo juridiquês e de forma tão descontraída. Parabéns pelo seu aniversário de 20 anos, TV Justiça. Parecer do Ministério Público Federal define que a maternidade Escola Januário Cico, que é referência no Rio Grande do Norte, deve garantir o mínimo de um fisioterapeuta para cada 10 pacientes nas 3 unidades de terapia intensiva. No parecer, o procurador da República, Camões Boaventura, defendeu que negar a assistência fisioterapêutica às mães e aos bebês configura grave violação do direito à saúde.
O Ministério Público Federal constatou algumas irregularidades, como falta de fisioterapeutas nos finais de semana. Nos dias úteis, eles são disponibilizados por apenas 6 horas. A UTI neonatal tem somente 12 horas diárias com os profissionais e a unidade de cuidados intermediários neonatal Canguru também não tem assistência fisioterapêutica nos finais de semana, com 12 horas nos demais dias. A empresa brasileira de serviços hospitalares tem 30 dias para cumprir a decisão expedida em ação ajuizada pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Primeira Região, com parecer favorável do Ministério Público Federal. A unidade de combate à violência doméstica no Distrito Federal permite agora que qualquer pessoa busque atendimento de forma espontânea. Antes era necessário que as vítimas e autores de violência fossem encaminhados pela Justiça ou pelo Ministério Público. 1.319 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil no ano passado, de acordo com o Fórum Nacional de Segurança Pública. Em 2020, o Disque 100, que recebe denúncias de violações de direitos humanos, contabilizou mais de 105 mil ligações de violência contra a mulher. O número representa um registro a cada 5 minutos. A cada ano, as estatísticas chamam mais a atenção e faz com que as autoridades criem medidas como forma de controlar a violência doméstica. Em casos menos graves, os autores são obrigados a prestar serviços comunitários e participar de cursos que abordam o tema. A ideia é reeducar e fazer com que essa pessoa entenda que cometeu um crime e mude de comportamento. Normalmente, esses cursos são oferecidos em espaços que ficam nos tribunais de justiça ou nos ministérios públicos. No Distrito Federal, foi inaugurado o Núcleo de Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica, mais perto da comunidade. Aqui, qualquer pessoa pode buscar atendimento e acompanhamento de forma espontânea. Antes, era preciso que vítimas e autores de violência fossem encaminhados pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério Público. Agora, qualquer um pode procurar ajuda oferecida por uma equipe multidisciplinar. O local conta com psicólogos e assistentes sociais. Independente de ordem judicial, que é uma característica diferenciada, ele vem para buscar um apoio. E aqui nós vamos trabalhar exclusivamente na reeducação dele, dando oportunidade para ele refletir o comportamento e mudar esse ato de violência que para ele, com certeza, é rotineiro. Bom, e a reeducação de agressores, principalmente homens, é um grande desafio. Quem explica melhor como fazer isso é a especialista em violência doméstica, Patrícia Zapponi. Ela conversou com a repórter Aline Barcelos. Vamos acompanhar. Doutora Patrícia, qual é a importância desses espaços de acolhimento para autores e vítimas de agressão doméstica? Com relação a receber as mulheres, os espaços de acolhimento de mulher, é, na verdade, para reconstruir essa mulher. Porque quando ela chega num espaço desse, ela chega destruída psicologicamente, ela já perdeu a própria identidade, ela já não se acha mais capaz. Então, ela precisa saber que o Estado está olhando por ela e que ela tem uma relativa proteção. Agora, a meu ver, no meu ponto de vista, o acolhimento de homens, ofensores ou não, é vital. Porque nós precisamos mudar a nossa cultura, é um problema educacional. Então, quando eu abro espaços de acolhimento masculino, eu estou dizendo para o homem, olha, você pode vir tirar suas dúvidas, você pode vir aprender conosco. Porque o que acontece? Quando eu crio um espaço de acolhimento de homens, e o homem ele não é só ofensor, ele pode ser vítima também. Aí o que acontece? Quando eu crio um espaço específico para esse homem de acolhimento, eu estou dizendo, olha, você é bem-vindo. Ele vai poder tirar as dúvidas deles. Porque como é um problema cultural e educacional, muitos homens não têm noção de que eles são violentos, que as atitudes deles está escrita na Lei Maria da Penha como violência. Esses homens que são autores de violência doméstica, eles também precisam ser acolhidos, até porque muitos deles nem têm o entendimento de que estão cometendo um crime, de que estão sendo agressivos, de que estão praticando de fato a violência doméstica. Exatamente. Tem que ser um espaço que vai acolher o homem com as suas dores e com as suas dúvidas, porque na grande maioria das violências intrafamiliares e domésticas, o homem é o ofensor.
Aí o que acontece? Você vai cuidar deste homem, você vai tirar as dúvidas desse homem sem preconceito, você vai mostrar para ele que ele chora sim, que ele é sensível, que ele pode falhar, que ele pode ter os medos dele. Então você vai estar acolhendo ele quanto ser humano com todos os medos, com tudo. Até um tempo atrás a gente dizia, né, em briga de marido e mulher não se deve meter a colher. Hoje o cenário é outro. Quem presencia a agressão tem os canais, tem os meios para fazer a denúncia. Nós temos tudo, tem o Disque 100, você pode ligar para a DEAN, fazer uma denúncia anônima, tem vários meios de você poder contribuir com a não violência, porque a violência intrafamiliar hoje é um problema de todos nós, é um problema meu, um problema seu, não é porque está acontecendo na casa da vizinha, hoje não, em briga de marido e mulher se mete a colher, a escumadeira, o que tiver, né? Nós não podemos aceitar a violência em nível nenhum e na casa de ninguém, nos lares de ninguém, em local nenhum. Se a gente consegue trabalhar esse homem nessas primeiras agressões, nessas primeiras violências, a gente evita as estatísticas como a gente tem visto aí ao longo dos anos. E muitas vezes, se você não educa esse ofensor, se você não conscientiza, não trata esse homem ofensor, ele vai cumprir aquela pena que foi determinada, vai arrumar outra companheira e vai, na verdade, replicar o que aconteceu com essa outra companheira. Quando ele passa por uma reeducação real, de fato, e um tratamento psicológico, todo um amparo estatal para ele se descobrir quanto homem, quanto ser humano e ter um novo olhar para os seus valores, porque é uma questão de valores estruturais, valores até familiares que ele carrega com ele. Então, ele tem que reaprender, ter um novo modo, saber que o medo dele ficar desempregado é um medo real, mas que ele não precisa ser violento com aquela mulher, que ele acha que é a posse dele, que muitos homens ainda têm um conceito medieval de posse de mulheres e crianças, que são equiparadas aos animais e terrenos. Tem solução, tudo passa pela educação. Qual que seria a importância da gente trabalhar essa temática nas escolas, com as crianças pequenas, para que elas entendessem já desde cedo o que é a violência, para que o machismo não se perpetue, para que os homens, quando cresçam, não se achem donos, né, proprietários da família, da mulher e também dos filhos? Nós temos um projeto, parece que é a Semana Lei Maria da Penha nas escolas, né? Nós temos Paz em Casa, que é do TJ, mas tem que ser algo desde as crianças muito pequenas, desde tenra idade. Com as crianças menores, se você ensinar gentileza, mudar o comportamento dessas crianças, você muda pelo exemplo dentro de casa. Então, isso é muito importante, isso se tornar uma cultura, fazer parte da educação à não violência intrafamiliar. Doutora Patrícia, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Agora vamos falar de adoção. A Justiça do Rio Grande do Sul realizou o Dia do Encontro. A iniciativa é uma oportunidade para que crianças e adultos aptos à adoção e pretendentes possam se conhecer melhor. Vamos acompanhar agora na reportagem. Um evento com atividades lúdicas e recreativas, visando proporcionar a integração entre crianças e adolescentes com possíveis adotantes. Essa é a proposta trazida pelo Dia do Encontro. A ideia é se divertir, é que eles possam assim, vivenciar esse momento de aproximação, mas de interação, né? E depois a gente pensa se alguém tem interesse, não tem. Então, ali naquele momento é que todos possam se divertir entre todos. O evento, criado pela Corregedoria Geral de Justiça e a Coordenadoria da Infância e Juventude do TJRS em 2018, já teve seu reconhecimento em âmbito nacional. Em 2020, venceu o Prêmio Novare, concorrendo com outras 88 iniciativas de todo o país na categoria Tribunal. O Dia do Encontro ganhou na final do projeto Minha Escola, Meu Refúgio, do Tribunal de Justiça do Pará. Eu vim com meu coração aberto, mas não queria vir com aquele pensamento, vou sair daqui com uma criança, porque a gente pode não encontrá-la, né? Mas eu bati o olho numa princesa linda, que é o perfil que eu e meu esposo escolhemos e estou encantado, estou apaixonado. Somente pessoas habilitadas, cadastradas e ativas no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Rio Grande do Sul e demais estados podem participar da atividade. No evento, ocorrem oficinas de gastronomia, dança e esportes,
todas com o apoio de parceiros voluntários em um ambiente fora dos abrigos. O dia do encontro foi realizado em outubro de 2018, maio e outubro de 2019, mas infelizmente não pôde ocorrer nos anos de 2020 e 2021 por conta da pandemia. Nas 3 primeiras edições do evento, foram 13 adoções consolidadas. Que maravilha! Nós acompanhamos ali que o Dia do Encontro promoveu encontros maravilhosos e que ele prossiga aí, que seja realizado em outras edições. Bom, daqui a pouquinho, no próximo bloco, você vai ver que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que é inválida a citação em endereço antigo da empresa se a mudança de local foi registrada na junta comercial. Os detalhes dessa decisão, daqui a pouquinho, voltamos já. A TV Justiça é uma ferramenta preciosa que auxilia o profissional do direito no exercício da sua atuação, independentemente da sua função. Já para o cidadão, ela é muito mais do que um meio de informação das atividades do Poder Judiciário, mas é um instrumento eficaz de fiscalização para garantir a efetividade dos seus direitos. Após 8 anos de cobrança do Ministério Público Federal, o Estado do Pará implementou a fase 4 do Programa Nacional de Triagem Neonatal para Detecção e Tratamento de Doenças. O MPF recebeu denúncia que a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará não estaria realizando todos os exames previstos na fase 4 do Programa Nacional de Triagem Neonatal. O principal exame realizado nessa fase é o teste do pezinho, sendo que em 2012, com a implementação dessa fase 4, os serviços dele foram ampliados e também foram incluídos novos testes. A Secretaria de Saúde do Estado informou que está, sim, implementando todos os exames dessa fase desde o dia 25 de fevereiro desse ano, mas que não informou mesmo ao MPF. Diante da situação, o órgão deu o prazo de 20 dias para que a Secretaria comprove que realmente está implementando a fase no Estado. O Superior Tribunal de Justiça considerou inválida a citação de pessoa jurídica em antigo endereço. A empresa havia registrado a mudança de local na junta comercial. A empresa em questão foi citada por meio de carta endereçada ao local onde a sede não era mais estabelecida. A mudança foi registrada na junta comercial, mas o endereço antigo permaneceu no site. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o provimento ao recurso da empresa e indeferiu o pedido de anulação da citação por considerar que havia obrigação de manter o endereço atualizado também na internet. No recurso especial ao STJ, a empresa alegou ter alterado o endereço na época da citação e providenciado o arquivamento do ato societário correspondente na junta comercial. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ressaltou que a lei é bastante cautelosa ao tratar do dever de informar endereços para a prática de atos de comunicação processual. Para ele, a obrigação legal de registro da alteração do contrato social com um novo endereço foi cumprida pela empresa, garantindo a publicidade da modificação. Por unanimidade, a terceira turma deu provimento ao recurso especial nos termos do voto do relator. Quem quiser contribuir com o debate para o aprimoramento da TV e Rádio Justiça tem até sexta-feira agora para enviar as contribuições por escrito. O Supremo Tribunal Federal realizou na semana passada uma audiência pública para buscar uma solução para a continuidade sustentável das emissoras e fazer frente aos avanços e às atualizações tecnológicas necessárias. Entre os temas discutidos está a proposta de autonomia da TV e da Rádio Justiça, com personalidade jurídica própria. As sugestões devem ser enviadas para o e-mail consultapublicar.tvj@stf.jus.br com o assunto contribuição. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo feriado, ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.